abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Graças ao nosso Senhor, estamos aí caminhando. São os últimos capítulos do Evangelho de Marcos. E nós chegamos então em Marcos, capítulo 14. A exposição será do verso de número 53 até o verso de número 65. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, meu Deus, rogo ao Senhor, Pai, mais uma vez neste dia, neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor se agrade de usar a mim, Pai, na pregação da Tua palavra. Ó Deus, eu careço do Senhor para expor, ó Deus, a Tua verdade. E preciso, ó Deus, ser capacitado por Ti para proclamar, ó Deus, a Tua palavra com intrepidez, com ousadia, Senhor. Ó Deus, proclamando a Tua palavra na unção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, fala ao coração dos Teus filhos através da Tua palavra, exortando-nos, ó Deus, encorajando-nos, alimentando-nos com a Tua palavra. Nós carecemos, ó Pai, do Senhor e da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me usa para o louvor da Tua glória. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos cansados de ver a impunidade, estamos cansados de ver injustiça, estamos cansados de ver o malfeitor ser acobertado e estamos cansados de contemplar aqueles que são muitas vezes justos, bons, serem condenados e sofrerem. Há muitos tribunais, irmãos, que são levantados por aí. Há muitos homens que assumem posição de liderança e poder para julgar. Nos últimos meses nós contemplamos isto acontecendo e quanta injustiça, quanta mentira, quanta confusão, quanta falta de verdadeira justiça na condenação daquele que é um verdadeiro malfeitor, ladrão, enganador. E nós ficamos
grandemente aborrecidos quando nós contemplamos este tipo de coisa acontecer. Mas como também nosso coração fica grandemente abatido quando nós contemplamos alguém que não fez nada de mal ser condenado injustamente. Muitos casos já houveram no passado. Em nossos dias há e não deixará de existir, até que o Senhor Jesus Cristo retorne. Mas quantos já foram acusados injustamente, a ponto até de perderem a sua própria vida por algo que nunca fizeram? Nós olhamos para casos desta natureza e ficamos grandemente aflitos. Não tem como não ficar angustiados diante disto. Mas, meus irmãos, esse tipo de injustiça é algo que é realmente mal. Mas não teve julgamento mais perverso, não teve ação mais terrível, não teve tribunal mais maligno que aquele que julgou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, diferentemente de qualquer homem neste mundo, meus irmãos, nele não havia pecado algum. Ele não poderia ser acusado de absolutamente falta alguma. Mas os homens julgaram o próprio Rei da Glória, o juiz soberano. Impressionante, irmãos. Como nós lemos neste texto aqui agora, nós veremos isto acontecendo. O próprio Rei da Glória, o próprio juiz supremo, o próprio sumo e perfeito sacerdote, sendo julgado por homens maus e de modo muito injusto. Mas como era, irmãos, grandemente necessário que isso realmente acontecesse. Grandemente necessário. Nós tivemos a graça de ouvirmos nas últimas exposições aqui do Evangelho de Marcos, como tem sido estas últimas horas da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, irmãos, são as últimas horas. Este é o dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, então, temos contemplado como o Senhor Jesus Cristo, ele vem sofrendo muito, consciente, sim, do que haveria de acontecer com ele. Mas nós vimos a ciência, a compreensão clara daquilo que ele deveria experimentar na cruz, foi aquilo que fez com que ele, no jardim do Getsêmani, começasse a sofrer terrivelmente. Ele vai dizer que sofreu angústias muito. Ele vai dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele vai clamar ao seu Pai, pelo menos 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabe que sobre ele estava para cair a ira de Deus. Ele chega a suar sangue, como nos diz Lucas. Que situação, irmãos. E então nós contemplamos também o nosso Senhor Jesus Cristo ali, depois de orar, clamando ao seu Pai, imediatamente enquanto ele estava falando com os seus discípulos, homens chegam para prendê-lo, e nós vimos que entre todos os soldados romanos, os guardas do templo, estava um homem que com ele caminhou. Judas Iscariotes, o seu traidor. Judas, então, junto àqueles homens maus, Judas igualmente mau, é aquele que vai, então, ir até Cristo para tentar prendê-lo como se ele fosse um salteador, um ladrão, um homem perverso. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo nada de mal e perverso fez. Ele vai dizer, estive no templo em várias ocasiões com vocês, ao lado, ensinando, e nada vocês fizeram, porque agora vocês vêm até mim me prender como se eu fosse um salteador. E nós vimos, meus irmãos, que naquela ocasião o que acontece, aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, até mesmo aquele que ousadamente puxa a sua espada, quer enfiar a espada na cabeça de Malco, erra, arranca a orelha de Malco, é aquele que vai junto
aos discípulos e junto a, provavelmente, o próprio Marcos, não é? Que nos versos 51 e 52, provavelmente era ele, o jovem que chegou até lá e depois foge, correram, deixando o seu Senhor. Então, finalmente, nós chegamos a esta porção que acabamos de ler. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele é pego. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é arrastado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é levado até o sumo sacerdote. O verso 53 vai nos dizer: e levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, aqui estão, meus irmãos, mais uma vez estes homens. Quem são estes homens? Aqueles que, em exposições passadas, estavam junto a Judas planejando como tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Eles que ficaram contentes quando Judas se dispôs, entregaram 30 moedas de prata. Este homem, então, está disposto a entregar o seu próprio Senhor. Estavam, então, eles. São quem estes homens, irmãos? Homens da lei. Homens que conhecem a lei do Senhor, homens que estudavam a lei do Senhor, homens que foram ali naqueles dias levantados para ensinar a lei do Senhor, homens que deveriam andar no temor de Deus guardando a lei do Senhor, homens que deveriam amar tudo aquilo que era proclamado pela lei de Deus. Mas ao invés de estarem fazendo isto, eles estavam reunidos e eles queriam então ver como eles poderiam julgar a Cristo de modo que ele nunca pudesse sair deste julgamento, mas fosse, de fato, condenado. Sumo sacerdote. E é interessante, irmãos, porque aqui provavelmente o Senhor Jesus Cristo está passando pela segunda ocasião em que ele é julgado. Porque provavelmente ele passou primeiramente por Anás, sumo sacerdote. Posteriormente, aqui junto a Caifás, sumo sacerdote naqueles dias. Ele também terá de ser julgado por Pilatos, terá de ser julgado por Herodes. Ele terá de ser julgado não somente pela bancada da justiça religiosa, mas também pelos romanos. Os sacerdotes não poderiam jamais determinar um julgamento ou uma punição a parte também do consentimento dos romanos que subjugavam o povo naqueles dias. Então eles se reúnem e, de fato, é como se o sumo sacerdote fosse aquela figura importante que vai determinar um julgamento e então Cristo é levado para ser julgado por ele. Então é nesta ocasião que o nosso Senhor Jesus Cristo está. Estão vários homens lá, irmãos. Provavelmente 71 homens levantados para julgar esta questão. Entre eles, o sumo sacerdote, outros sacerdotes, escribas, anciãos, os mais sábios, homens levantados para então julgar. E por que 70 ou 71 contando como sumo sacerdote? É resgatando aquele princípio encontrado na Escritura no Antigo Testamento. Em Números isso é apontado, de que deveriam então levantar 70 homens que pudessem julgar o povo e deliberar acerca dos casos e questões relacionadas ao povo de Deus daqueles dias no passado. E este tipo de tribunal ele foi organizado provavelmente nos dias, o tribunal, não é? Foi organizado provavelmente nos dias de Macabeus, não é? Ali que fica entre o período término do Antigo Testamento e então o início do Novo Testamento, quando esta ideia de um sumo sacerdote, de um tribunal para julgar casos desta natureza foi provavelmente organizado naqueles dias. Então estes homens eram levantados, eram reunidos e eles deveriam deliberar acerca destas coisas. Então estavam eles lá, conspirando o mal. Toda vez que eu olho para esse texto, irmãos, eu me recordo da conspiração maligna daqueles reis no Salmo 2, que conspiravam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eles querendo se livrar da lei do Senhor, eles querendo ser independentes e querendo então se voltar
contra o próprio ungido de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles se utilizando do tempo, do espaço, da vida, das palavras, do raciocínio, da inteligência, de tudo para maquinar o mal. Que coisa terrível, irmãos, isto. Quando deveriam, na realidade, pensar no que é bom e tentar, de alguma forma, fazer o que é bom. De modo algum. Não. Eles pensam o que é mal contra alguém que nunca pensou, em um segundo sequer, um mal sobre qualquer pessoa. Vejam que coisa realmente amarga. Assim são os ímpios, irmãos. Assim são aqueles que não temem a Deus. O homem que não teme a Deus, ele não vive pensando, não, eu vou conduzir e vou fazer com que meus pensamentos sejam tomados por pensamentos que sejam somente virtuosos segundo a palavra. Não. Eles vão pensar realmente em tudo aquilo que é contrário a Deus. E ainda que eles pensem em fazer coisas boas, são ruins. São como trapos de imundícia diante do Senhor. O ponto é, eles são de mente perversa. Não se engane. Aquela pessoa bacana que você conhece, que parece ser amigo do Evangelho, na verdade é inimigo do Evangelho. Não existe essa ideia de ser simpático ao Evangelho. Ou ele é por Cristo, ou ele é contra Cristo. Ou ele é pelas coisas de Cristo, ou ele é contra as coisas de Cristo. Ou ele é pelo povo de Deus, ou ele é contrário ao povo de Deus. Ainda que muitas vezes no seu discurso pareça realmente bom ou piedoso. Mas, meus irmãos, o homem é mau. E se eles se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo, maquinando todo tipo de perversidade, o que impede aqueles que não conhecem a Deus hoje de pensar de igual modo acerca de nós, com o propósito de fazer com todo tipo de coisas perversas contra aqueles que servem ao Senhor e seguem após os seus passos? Estão estes homens aqui, meus irmãos, maquinando o mal. É interessante, então, que no versículo 54, Marcos ele vai passar para uma outra cena, apontando para Pedro, né? E o que é que acontece? Pedro surge aqui, nesta cena. Verso 54 vai nos dizer, Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Então, notem, surge Pedro. Como assim, Pedro? Pedro fugiu, não foi? Foi, Pedro fugiu. E é interessante muito isto aqui, porque Pedro, em um outro discípulo, é mencionado que correu para tentar ver que fim isso se daria. Mas ele não estava perto, ele estava longe. Obviamente, alguém pode pensar assim, realmente, olha, Pedro, veja só que homem que está temendo aos homens, e de fato. Olha só, Pedro abandonando o seu Senhor, e de fato abandonou. Veremos mais à frente, de modo ainda mais particular, com mais clareza, de modo mais amplo, o coração de Pedro quando ele vai negar o seu próprio Senhor. Mas nós temos aqui, meus irmãos, ainda certo tipo de ousadia por parte de Pedro. Nós temos aqui, como vai dizer alguém, olha, ele certamente amava o seu Senhor, mas tomado por grande temor. Está ele ali, de longe, contemplando aquilo que haveria de acontecer com o seu Senhor. Ele certamente não quer ser percebido ali. Ele teme, irmãos, porque ele sabe. Se eu estiver associado a Cristo, provavelmente eles vão me pegar. Não nos pegaram ali enquanto estavam no Getsemane, mas eles podem nos fisgar. Mas estava ele, meus irmãos, junto, ali, no pátio do sumo sacerdote. Sobre isto e mais sobre essas coisas nós falaremos numa próxima exposição, mas o ponto é, Pedro estava ali, só de longe, observando. Ele não estava como que disposto a morrer por Cristo naquela ocasião, realmente. Ele não estava disposto a sacrificar a sua vida por Cristo naquele momento. Mas à frente nós veremos este homem totalmente mudado. Ele é alguém que morre pela causa de Cristo. E esse temor, irmãos, que surgiu no coração deste homem, pode ser um temor que pode surgir no meio do seu coração hoje. Muitas vezes nós podemos ser como ele.
Homens e mulheres que não querem se engajar na causa de Cristo ou estar junto a Cristo para não sermos de alguma forma pegos com Ele. Temendo então os homens, temendo ser reconhecido pelo mundo como alguém que conhece as verdades de Deus e que ama estas verdades e que vive segundo estas verdades, muitas vezes os homens crentes temem se associar para que ninguém olhe para você e diga assim, olha que fanático, como é que essa pessoa pode acreditar nessas questões relacionadas a Cristo? Só pode ser um lunático? Ou então chegar para você e ofender você. Quantos são aqueles que ofendem, aqueles que temem a Cristo e conhecem a Cristo? E muitos então, com receio de serem até mesmo rejeitados em ambientes, quais sejam, preferem como que estar contemplando a Cristo de longe ao invés de caminhar com Cristo em todas as ocasiões da sua vida, seja qual ocasião for. Obviamente, irmãos, falaremos mais sobre isto, mas nós não podemos ser como aqueles que de alguma forma retrocedem. Nós fomos chamados pelo Senhor para seguirmos após os seus passos e isso envolve cruz. Isso envolve sofrimento, isso envolve muitas vezes morte. Se não a nossa morte física, a morte dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios prazeres, a morte da nossa própria vontade, mas vai envolver algum tipo de morte por Cristo. Estava lá então, meus irmãos, Pedro, lá ao interior do pátio do sumo sacerdote. É interessante uma coisa. Alguns estudiosos vão dizer que entre Getsêmani e ao lugar onde morava o sumo sacerdote existia um caminho chamado Caminho das Ovelhas. E alguns vão dizer que era o lugar onde o pai de família ou alguém relacionado ao ofício, ele passaria por este caminho com a ovelha conduzindo ao sacerdote, que seria aquele que haveria de sacrificar o cordeiro ou a ovelha. Se isto for algo real acerca do contexto ali entre o Getsêmani e o lugar onde ele seria levado, isso nos aponta sobre Cristo, não é? Ele é aquele que está sendo arrancado do Getsêmani, está sendo conduzido pelo caminho das ovelhas e levado então para ser sacrificado, para ser morto. Ele está indo para ser julgado. Mas que coisa terrível, irmãos, vai acontecer aqui. Terrível, mas ao mesmo tempo eu sempre fico pensando assim, não é somente terrível, é ao mesmo tempo extraordinário para nós que fomos objetos disto, do que ele tem de experimentar aqui. Mas o texto vai nos dizer o seguinte, no verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então notem o que vai acontecer aqui. Vai começar a existir uma série de irregularidades, uma série de confusões no próprio julgamento do Senhor Jesus Cristo. Você vai começar a ver que há o levantamento de falsas testemunhas, pessoas que, de alguma forma, apresentaram então algum tipo de testemunho e eles viram assim, não, o autor, né, que é soberano aqui na questão da escrita do texto, ele vai julgar os corações e vai julgar as ações dos homens também. Ele vai dizer assim, mas não era coerente o testemunho deles. Mas não era coerente o testemunho deles. E alguns, então, tentam apresentar algo acerca de Cristo sobre a ideia de que ele haveria de destruir o templo, né? E vocês devem se recordar, o templo para o povo de Deus naqueles dias e para aqueles homens era o centro da religião do povo. E era, de fato, um lugar extraordinário e grandemente importante na vida religiosa do povo naqueles dias. Pensar e considerar
palavras ditas acerca do templo e da destruição do templo desta forma seria para eles algo terrível, para eles certamente uma espécie de escândalo. Mas esses homens eles foram levantados e provavelmente muitas dessas testemunhas por suborno, tendo dinheiro, envolvendo uma série de malícias terríveis por trás de todo este processo. É interessante, semelhante ao que o salmo que nós cantamos agora, o salmo número 15b. O salmo número 15b vai falar sobre aqueles que não são cidadãos do reino de Deus, dos céus. E o que é que estes homens de fato fazem? Vai dizer o salmo: o seu dinheiro não serve com usura, este é o homem justo. Suborno algum jamais pensa receber para incriminar quem inocente é. Quem? O cidadão do reino dos céus. Mas o ímpio? Não. O ímpio, aquele que não é um cidadão do reino de Deus, aquele que não é um cidadão do reino dos céus, é aquele que vai receber suborno para incriminar quem inocente é. E é justamente isto que aqueles homens estão fazendo ali, o tempo inteiro. E, meus irmãos, realmente, várias irregularidades acontecem ali diante daquele tribunal. Nós veremos mais à frente aqui. Várias irregularidades. Pessoas que, ao invés de testemunharem acerca do que é bom, por propósitos, desejos escusos, reprováveis, estavam testemunhando contra Cristo. Que coisa, meus irmãos, realmente horrível. Porque o homem foi criado por Deus para viver para a glória de Deus. O homem foi criado por Deus para amar as coisas de Deus. O homem, naqueles dias, vejam, estes homens conheciam, meus irmãos, Cristo. Esses homens, número certamente significativo deles, contemplaram a Cristo antes. Certamente escutaram acerca do Evangelho de Cristo, acerca dos seus milagres, acerca dos seus atos poderosos, acerca da sua misericórdia, compaixão, mas esses homens estavam dispostos a, por causa de uma mixaria e por causa de outros propósitos realmente que não seriam nunca bons, testemunharem malignamente, contando mentiras acerca de Cristo, quando deveriam, na realidade, ser verdadeiras testemunhas acerca de Cristo. Ao invés de abrirem os lábios para proclamarem, sem qualquer tipo de temor, acerca de Cristo, da sua obra, do Evangelho, que é o próprio Cristo, estavam eles lá envolvidos com outro tipo de discurso contra o próprio Senhor. Meus irmãos, nós jamais podemos ser como estes homens, obviamente. Nós jamais podemos ser como aqueles que entregam Cristo mentindo por causa de coisas que são fúteis. Na realidade, não há nada, por mais grandioso que seja neste mundo, que justifique um homem a tentar entregar o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, como devem todos os homens, que são chamados a isto, sobretudo nós que conhecemos a Cristo, devemos abrir os nossos lábios para testemunhar acerca dele, não contra ele. Para falar acerca do seu Evangelho, não mentiras, a fim de que aqueles que estão ao redor possam ser convencidos do Evangelho. E então nós pensaremos e argumentaremos e tentaremos insistir, como estes homens certamente insistiram ali. Mas para o mal, mas nós com o propósito de fazer o bem, irmãos. Testemunhando sobre ele. É somente através desse testemunho acerca de Cristo que realmente os homens poderão se render a Cristo. Esses homens estavam fazendo algo que é realmente mal. E eles, meus irmãos, estavam envolvidos nesta causa. Eram homens que possuíam corações realmente perversos, pessoas que não tinham o menor temor de Deus. Chegam até a interpretar o que o Senhor Jesus Cristo disse em outra ocasião de modo errado.
Eles vão falar sobre essa questão relacionada ao templo, e nós não sabemos se foi alguém que de alguma forma recebeu essas palavras de Cristo, mas eles interpretaram pensando que Cristo estava falando acerca do templo de fato. O que é que Cristo diz? Se você for olhar comigo em João capítulo 2, você vai ver o que é que Cristo fala acerca do templo. João, capítulo de número 2, vamos fazer a leitura a partir do verso de número 13. Só para a gente entender essa questão de Cristo e que Cristo, o que eles falam não faz o menor sentido. Vai dizer o seguinte, assim, a palavra. Estando próximo à Páscoa dos judeus, João capítulo 2, verso 13, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vejam que não faz o menor sentido a acusação deles naquele momento. Cristo quer destruir o templo. Cristo era aquele que tinha um zelo pela casa do Senhor, que o zelo pela casa do Senhor o consumia. E além disto, que é um equívoco por parte daqueles homens na interpretação disto, ou maliciosamente dizendo algo desta natureza, é que o texto vai nos dizer que ele vai falar que o santuário que será destruído, aquilo que será quebrado, não é o templo naquele momento. Ele não está falando acerca disto. Ele está falando sobre o seu próprio corpo, aquilo que ele haveria de experimentar no seu corpo, na cruz, sendo realmente destruído. Vejam que não faz o menor sentido, então, a acusação destes homens contra o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós contemplamos muito, aqui é o Senhor Jesus Cristo sendo humilhado demais. Ele é humilhado, obviamente, nós sabemos e entendemos, à luz dos nossos padrões doutrinários, ele é humilhado desde a sua concepção. Mas aí está este Cristo, ali, certamente contemplando aquilo tudo. Um homem que é Deus, que sabe o que se passa no coração dos homens, vendo todo tipo de malignidade e mentira. Imaginem como deve ser o sentimento de Cristo numa ocasião como esta. Nós veremos, ele é muito manso, mas ele é alguém que certamente, irmãos, aborrece todo tipo de injustiça. Ele aborrece a injustiça destes homens, certamente. Ele aborrece todo tipo de injustiça que possa ser encontrado em mim, que possa ser encontrado em ti. E ele, como Deus, é aquele que contempla, irmãos, no nosso coração a injustiça que há, a malignidade que há, a falsidade que há, os falsos testemunhos que existem e todo tipo de coisas que praticamos que são contrárias à sua vontade. E ele nunca se agradará disto. Ele nunca se deleitará nisto. E ele, por ser perfeitamente justo e perfeitamente santo, ele certamente era alguém que, como já falamos em outras exposições, possuía uma ira perfeitamente santa contra isto. Não tem como ser perfeitamente justo e santo e não se manifestar contra aquilo que é errado. Mas é interessante o que nós veremos aqui. E como ele, em sua humilhação, vai se sujeitar a muitas coisas. O texto, irmãos, continua. E nós vemos o Senhor, o que vai estar acontecendo ao Senhor Jesus Cristo. A palavra continua nos dizendo o seguinte. Estava ele
junto àqueles homens perversos, e então eles começam a enfiar uma série de mentiras. O testemunho destes homens não era coerente, mais uma vez, isto aqui é ressaltado no texto de Marcos, não fazia o menor sentido. Ele quer que não fiquemos com um pingo de dúvidas de que aquilo que está acontecendo com Cristo não faz sentido. Você deve entender isto. Cristo não está sendo julgado com justiça. Esses homens estão sendo maus com o próprio Senhor Jesus Cristo. E então, um homem fica aborrecido naquele momento. E ele quer saber de Cristo e quer agora de Cristo uma acusação, uma autoacusação de Cristo. Ele quer pegar Cristo nas próprias palavras dele agora. Então, vários homens tentaram incriminar a Cristo, eles sem sucesso, mas eles vão se utilizar daquilo de qualquer forma. Para eles, aquelas palavras e tudo aquilo que é feito vai valer para a acusação no próprio Senhor Jesus Cristo. Mas agora, o sumo sacerdote, ele vai se levantar. E então, ele vai perguntar a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Então, ele esperava que o Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, se manifestasse. Ele esperava que realmente ele dissesse: olha, esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Deixa eu te dizer o que foi que eu falei sobre a questão do templo. Isso, aquilo, outro, não sei o quê. Ele poderia tentar explicar, ele imaginou assim, será que ele vai tentar de alguma forma se levantar contra tudo isso que tem sido dito? O texto então nos dirá. Olha o que a reação de Cristo inicialmente. Ele vai dizer, o texto vai nos dizer assim: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O que você faria numa ocasião como esta? Eu imagino que ia falar pelos cotovelos, meu amigo. É o que? Tu quer me condenar à morte e eu não fiz nada? Espera aí, não faz o menor sentido isso não. Ia tentar argumentar e mostrar isso, prova aquilo, está aqui a gravação, vídeo, foto, testemunhas. Não havia ninguém assim com Cristo, nem testemunhas Cristo tinha para ajudá-lo em algo, não tinha ninguém que entrasse em defesa dele nesta ocasião. Mas nós certamente ficaríamos grandemente indignados se algo dessa natureza acontecesse. Nós, não sei se você já passou por isso, talvez você criança já tenha experimentado algo dessa natureza. Seu irmão vai e quebra o copo da casa e então fica em silêncio. Aí seu pai chega e diz assim: opa, foi você que quebrou, foi o copo e... Você sendo julgado injustamente. Acaba, às vezes, o pai meio apressado dá uma taca no menino e o menino pensa assim: mas não fui eu, porque eu estou sendo julgado assim? Espera aí. Então, vocês crianças podem ter uma ideia do que pode acontecer, né? Talvez, em alguma ocasião, você tenha levado uma bronca, levado uma taca do seu pai, mas você era inocente. Quem fez a coisa errada foi o seu irmão. Isso acontece e é comum. Mas o que acontece aqui? Estava Cristo. E ele fica em silêncio. Por que isso, irmãos? Não é somente porque Cristo é manso, porque Cristo é realmente manso, irmãos. Mas algo é dito acerca dele no Antigo Testamento, que é reforçado e revelado aqui, de fato, na vida dele. O que é que diz? Mais uma vez, voltando para Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo de número 53. Diz assim a palavra. Verso 7, meus irmãos, de modo mais especial. Ele vai dizer assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vejam só, o que é que Cristo está fazendo ali? Está perante os homens maus, aqueles que haveriam de tirar a sua vida, e ele está em silêncio, manso. Porque ele sabia, irmãos, que era assim que deveria proceder segundo as Escrituras. Isso deveria se cumprir perfeitamente na vida dele.
E ele certamente estava plenamente consciente da injustiça dos homens, mas estava plenamente consciente da justiça de Deus. Ele era aquele que deveria ter sobre si os pecados de todos os homens e a justiça de Deus haveria de cair sobre ele. Ele estava plenamente consciente do que ele foi chamado para fazer. E não vai tentar se defender. Ele entende que é necessário que ele passe por tudo isso na sua humilhação para que ele possa chegar então à cruz. Ele é manso. Ele é manso. E é interessante, irmãos, ele realmente não revida. Porque o Senhor poderia fazer algo desta natureza. Ele disse anteriormente, quando Pedro então vai para cima de Malco e corta a sua orelha, ele vai dizer, eu poderia rogar ao meu pai, e ele mandaria agora 12 legiões de anjos que poderiam matar todos aqueles homens que estavam ali. Mas ele não fez. Por quê? Porque tem que se cumprir aquilo que está na Escritura. Ele entende que é necessário, irmãos, isto por amor a nós, que isso fique fixado na sua mente e no seu coração, por amor a mim e a você, ele se sujeita e ele não revida. Como no texto que nós lemos aqui, o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, a partir, especialmente o verso 24. Não é? 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, Cristo poderia fazer muitas coisas naquele momento, ele é Deus, mas ele nada fez. É diferente, meus irmãos, de nós, ele não vai se vingar. Ele não vai pensar assim, não, eu vou me vingar. Eu tenho que fazer o mal que ele fez comigo, eu tenho que fazer também. Nós somos muito assim. Né? E pensamos assim, quando a Escritura vai nos dizer, ao Senhor pertence a vingança. Quem é o nosso vingador? Quem é aquele que vai se vingar contra os seus inimigos, que são também os nossos inimigos? É o próprio Senhor. Quando você vai pensar acerca do ofício real de Cristo, vai tratar sobre isto. Ele é aquele que vai se voltar com juízo contra os seus e nossos inimigos, vingando assim nós dos homens maus. E Cristo estava consciente disto. A Deus, Ele quem vai julgar estas questões. Eu confio nele, eu confio o julgamento a Ele. Nós precisamos aprender muito, meus irmãos, com Cristo. Nessas questões também. Nós podemos, meus irmãos, em alguma medida ser acusados de injustiça, de várias coisas pecaminosas. Cristo não, diferente de nós. Mas, muitas vezes nós nos encontramos em ocasiões que, de fato, são muito complicadas. E nós, muitas vezes, precisamos, na realidade, ao invés de nos voltarmos com ira contra aquele que faz algo contra nós, muitas vezes é necessário que soframos o dano. Muitas vezes é necessário que passemos por isto, sem, muitas vezes, ter e reivindicar qualquer tipo de justiça. Não tem como, em todas as ocasiões, nos travarmos uma briga assim. Cristo não travou todas as brigas assim. Muitas vezes nós teremos de realmente sofrer. Seguindo após os seus passos, ele foi à nossa frente, podemos dizer assim, como um exemplo perfeito disto. Aquele que não merecia sofrimento nenhum, irmãos, nós merecemos por causa dos nossos próprios pecados. Mas ele experimenta coisas amargas. Nós somos aqueles que experimentam, experimentarão e teremos de aprender a ter um coração como o coração de Cristo. Ele não vai se vingar. Não é? Ele vai esperar pela justiça de Deus. Como nos salmos imprecatórios. Interessante, não é? Você vai orar os salmos imprecatórios, nós cantamos os salmos imprecatórios, mas não é para eu
pegar minha espada, pular na cabeça do governante e enfiar a espada na cabeça do governante mau. Eu rogo para que o Senhor faça justiça, para a glória dele. Eu não sou o vingador, é o Senhor que vai fazer justiça contra os homens maus. Eu vou orar ao Senhor para que o Senhor puna os homens maus. Não porque eu estou irado contra eles, mas porque eles ofendem o Senhor da glória. E então, pelo zelo, pela glória do meu Deus, eu rogarei a Ele, volta-te, Senhor, contra os teus inimigos. Corta-lhes a cabeça, fere-os, como os salmos prescrevem. Orações, cânticos para a igreja de Cristo, entoar. Mas eu não posso me levantar assim. Não está em mim o poder para isto. Não está em nós, irmãos. Cristo nos é um exemplo de mansidão. O homem mais manso que pisou nesta terra. Muito mais manso que Moisés. É o Senhor. E Ele nos dá um exemplo aqui, numa situação muito crítica, num momento realmente muito difícil, certamente na vida dele. Ele fica em silêncio, ele entende, ele é um cordeiro. Cordeiro, ele não faz barulho não, irmãos. Vocês que têm experiências com animais que vão cortar, né, para vender, imagina um porco, né? Meu amigo, deve ser desesperador. Vai cortar o porco, se o camarada errar, o corta, sei lá, o bicho gritando, deve ser um barulho terrível. Cordeiro não, silencioso, não é? Entregando-se ali. Mas entregando-se Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, voluntariamente, né? Plenamente consciente daquilo. Ele se entrega em silêncio, ele sabe que é através deste seu corpo sendo ferido e partido, que aqueles que não conhecem a Ele, ou aqueles que pertencem a Ele desde toda a eternidade, encontrarão plena e perfeita salvação. Cristo fica em silêncio, nada respondeu inicialmente. Então imaginem talvez um silêncio aqui, neste momento. Ele não responde nada. O sumo sacerdote olha para aquilo e não está satisfeito com isto, e então ele faz outra pergunta. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, ele faz uma declaração. Ele tinha ciência de que Jesus era chamado de Cristo. E que ele entendia que era o próprio Filho de Deus bendito. Este homem, ele tem plena consciência de tudo aquilo que estava acontecendo. E sobre Cristo. Então ele faz uma pergunta muito bem específica. Cristo não vai negar a si mesmo. E é interessante que aqui Cristo, então, ele rompe com o silêncio realmente. E agora ele vai fazer o tipo de coisa que, se tivesse um advogado ao lado daquele que é o réu, ele diria assim: meu amigo, não fale isso não, que você só vai piorar a situação. Porque o que é que Cristo fez? Ele falou justamente algo que serviria para a sua condenação. Os homens queriam isto. Eles estavam na expectativa de que algo dessa natureza acontecesse. Então, quando ele faz a pergunta, Cristo então responde: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele diz: Eu sou. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte: ele está dizendo que ele é Yahvé. O Eu sou. O Eu sou o que sou. Te enviou. Eu sou Javé. Eu sou Deus. Isso, aqueles homens estavam plenamente, irmãos, eles eram conhecedores da lei de Deus. Eu sou. Opa, peraí, tem declaração estranha nestas palavras de Cristo. Mas ele não somente diz isto. Ele não vai dizer apenas eu sou. Ele vai falar: eu sou e vereis o Filho do Homem. Esses homens certamente conheciam o profeta Daniel. Certamente sabiam muito bem o que se encontra lá em Daniel capítulo 7. Filho do homem? Deus? Homem e Deus? Como assim? Como é que ele pode
tomar para si títulos que estão ligados àquele que é o Messias. Não sabemos se esses homens, né? Não irmãos, pensavam que ele poderia ser realmente, ou se em alguma ocasião estavam grandemente indignados com esse tipo de blasfêmia para eles, né? Contra Deus. Mas o ponto é, ele vai dizer, eu sou Deus, eu sou divino, eu sou o Filho de Deus. E este Filho de Deus, que sou eu, estarei assentado à direita do Todo-Poderoso. Ou, literalmente, à direita do poder. E vindo com as nuvens no céu. Ele vai dizer, aquele que se assenta lá em cima para julgar tudo, sou eu. Rapaz, ele está falando com os camaradas que estavam bravos demais. Mas ele não nega quem ele é. Ele não nega o que ele haveria de fazer. Ele não omite para estes homens o juízo iminente que estava para vir sobre eles. Um juízo, meus irmãos, que é revelado, inclusive na destruição do templo, de tudo. E um juízo ali que apontava para o grande e glorioso também dia do Senhor. Ele se refere, eu vou vir na glória, eu vou destruir tudo isto aqui. Eu vou punir os homens. O exército romano vai entrar aqui, vai ser confusão. É o meu juízo se manifestando. É a ira de Deus se revelando. E que vai se revelar com muito mais grandeza, em sua maior expressão, no grande e glorioso dia. Vocês que estão me julgando serão julgados. E este meu tribunal, Cristo poderia dizer, não é igual ao tribunal de vocês. Eu julgo com justiça e o fim de vocês será amargo. Irmãos, Cristo está falando sobre algo que é realmente grandioso. Ele fala sobre quem ele é, ele fala sobre aquilo que ele haverá de fazer. Aqueles homens deveriam, ao ouvir aquilo, se prostrar verdadeiramente arrependidos daqueles tipos de coisas perversas que estavam fazendo e falando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que eles fazem? Imediatamente depois que Cristo respondeu isto, o verso 63 vai dizer, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Como se ele estivesse dizendo, basta, não há necessidade mais alguma. Então ele vai dizer diante de todos aqueles que estavam lá, ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Então ele pergunta aos homens lá, e todos julgaram réu de morte. Quem iria contrariar aquele homem? O sumo sacerdote está dizendo. Aquelas pessoas olham para aquilo e admitem. E é interessante, ele vai dizer, Cristo blasfemou. Cristo blasfemou. Nenhuma blasfêmia foi proferida por Cristo. Mas olhem o que eles estão fazendo. Incitando também outros a apoiarem esse tipo de perversidade. E a sentença. Ele vai ser julgado, ou melhor, ele já está sendo julgado aqui, precipitadamente, viu? E então, qual a punição? Morte. Como mencionei anteriormente, irmãos, várias irregularidades aconteceram neste processo do julgamento de Cristo. O autor vai escrever o seguinte, no julgamento ocorreram pelo menos 7 irregularidades para aprofundar a humilhação pela qual Jesus passou. O sinédrio não deveria se reunir à noite, mas se reuniu. Ao contrário, à noite estavam lá reunidos para tratar sobre essas questões. A pena de morte não poderia ser pronunciada no dia do julgamento. Mas foi. Não teve tempo e espaço. 2 irregularidades. Anás e Caifás deveriam ter se declarado suspeitos. Por que suspeitos? Por causa do próprio conceito formado de antemão
Você vai encontrar então em João capítulo 11, verso 49 a 52, este conceito. João capítulo 11, verso 49 a 52, quando a palavra nos diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E ainda em João capítulo 18, verso de número 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, eles deveriam ser considerados como suspeitos. Ele estava envolvido com isso, mas não fizeram. Provas falsas e falsas testemunhas foram usadas. Ademais, Jesus não era culpado de blasfêmia, como foi acusado. No entanto, ele foi açoitado durante o julgamento. O Sinédrio também não poderia se reunir para discutir um caso de pena de morte na véspera do sábado. Entretanto, estavam dispostos a quebrar as próprias regras a fim de conseguir crucificar o Senhor da glória. Lembrem-se, esses homens eram grandemente zelosos com suas regras, irmãos. Mas para fazer o que é mal, essas regras, a lei quebra. O que nós queremos é crucificar o Senhor. Vejam que realmente Cristo, ele foi condenado injustamente perante o Sinédrio. Este homem, meus irmãos, ele vai a ponto de rasgar as suas próprias vestes, como que dizendo assim: que blasfêmia este homem pode ter cometido aqui? E então ele rasga numa situação, uma manifestação de ira e indignação contra algo, uma blasfêmia cometida contra Deus, quando na realidade aqueles que estavam blasfemando contra o próprio Deus e pecando contra o próprio Deus eram eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas eles querem que Cristo padeça terrivelmente. Porque Cristo, irmãos, experimenta isto que ele está experimentando aqui. Por causa dos meses dos teus pecados. Os homens maus estavam envolvidos com isso, estavam grandemente envolvidos com isto, mas ele teve de ser humilhado a tal ponto, por causa dos meus e dos teus pecados, mas também por amor a nós, que estas verdades fiquem também fixadas em nossa mente. Então, é decidido por eles, naquele momento, Cristo haverá de sofrer morte. Decidido, irmãos. Mas vejam a malignidade destes homens, para eles não bastava isto. Eles não estavam satisfeitos com a manipulação deliberada deles para matar a Cristo. Eles não estavam satisfeitos com a humilhação que Cristo experimenta. Olha o que o verso 65 vai nos dizer. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Irmãos, aquele que está levando todos esses tipos de humilhações aqui é o próprio Cristo. Eu nunca esqueço, eu já falei isso aqui, eu acho que 370 vezes. Ninguém nunca se humilhou como Cristo, porque ninguém jamais esteve tão exaltado quanto Ele. Não há humilhação que os homens possam sofrer neste mundo que seja maior que a humilhação que Cristo experimentou na cruz. Meus irmãos, ele vai ser zombado. Os homens vão escarnecer de Cristo aqui. Eles vão cobrir o rosto e brincar com Cristo.
batendo nele com bofetadas, com socos de punho fechado. Eles vão, meus irmãos, cuspir no rosto de Cristo. É uma demonstração de desprezo e uma vergonha terrível. Lembrem-se, é Cristo que está experimentando isto aqui. Vejam que coisa terrível, irmãos. E alguém vai dizer, relacionado a mais à frente, quando Cristo de fato vai apanhar ainda mais, tem um autor que vai dizer o seguinte acerca de Cristo e das bofetadas que ele levou. Em alguma ocasião, vão chegar e vão dizer aqui, olha, é este o homem. Como que procurando Cristo, e vai apontar para Cristo, é este o homem. Aí alguém vai dizer assim, por que é apontado que é este aqui o Cristo? Ele vai dizer assim, é porque estava até difícil de conseguirem reconhecer o próprio Cristo, de tanto que ele foi esbofeteado e esmurrado na sua humilhação. Por que Cristo teve de experimentar tudo isto, meu irmão? Por causa dos meus e dos teus pecados. Você nunca foi esmurrado como ele foi esmurrado. Você nunca foi esbofeteado como ele foi esbofeteado. Você provavelmente nunca foi cuspido no rosto, mas Cristo foi. Por amor também a todos nós, ele teve de passar por todo este processo, sendo ele inocente, como nós lemos a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, na 3ª sessão. Inocente. Morrendo, irmãos, por nós, pecadores culpados. Nós somos culpados de todos os pecados que Cristo nunca cometeu. E éramos dignos de receber, sim, tudo isto que Cristo experimentou e mais, por causa das nossas faltas. Mas ele, irmãos, em obediência ao seu Pai, se humilhou a tal ponto. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, experimentando as coisas mais terríveis, até o ponto de eles até zombarem do seu ofício profético. Profetiza! Quem é que te bateu? Vai dizer no Evangelho de Mateus. Eles zombam do ofício profético do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fazem, meus irmãos, todo tipo de blasfêmia contra o nosso Senhor. Por causa dos teus pecados. Por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós realmente para fazer de nós outras pessoas. Ele não morreu por nós para que nós permanecêssemos escravos do pecado. O Senhor Jesus Cristo não experimentou tudo isso para que você viva a sua vida segundo os seus próprios prazeres. O Senhor Jesus Cristo experimentou tudo isso para que vivamos para Ele. Mas muitas vezes nós cuspimos no rosto de Cristo, irmãos. Eu vou ler uma ilustração que eu fiz questão de escrever ela toda. Eu acho que já li em alguma ocasião aqui. Mas é assim. Em meados do século XIX, existia um rico inglês que foi à Califórnia. Fez ainda mais dinheiro ali na mineração de ouro e voltou para a Inglaterra por Nova Orleans. Fez aquilo que todos os turistas faziam naqueles dias. Ele foi para o mercado de compra e venda de escravos. Ao chegar ali, ele viu uma jovem africana belíssima sendo vendida. Havia 2 homens na multidão, discutindo um com o outro. Estavam discutindo o que fariam com ela se eles a comprassem. E não era bom o que eles estavam planejando. O homem inglês ficou sensível àquilo e chamou a atenção daquele que estava dirigindo o leilão. Ele disse, eu dou o dobro do que qualquer um aqui oferecer por ela. O diretor do leilão disse, mas ninguém nunca pagou tanto assim por um escravo antes. Você realmente tem essa quantia de dinheiro? Ele tirou o dinheiro e mostrou as notas. O diretor do leilão disse, vendido?
Aquele rico homem veio e tomou aquela jovem do palanque, mas ela cuspiu sua face e ele tirou o cuspe do rosto. Então ele a levou para o centro da cidade, foi num escritório, pegou alguns papéis, assinou, deu a ela e disse: aqui estão os papéis da sua liberdade. E então ela cuspiu no seu rosto novamente. Ele tirou o cuspe do seu rosto mais uma vez. E então disse: você não entende? Você está livre. E ela olhou para ele. Finalmente caiu aos seus pés e começou a chorar. Chorou, chorou e chorou. Finalmente ela olhou para ele e disse: você quer dizer que pagou o dobro do que qualquer um já havia pago por um escravo simplesmente para me libertar? Ele disse: sim. Ela começou a chorar mais uma vez e então disse: Senhor, eu tenho um favor a lhe pedir. Eu posso ser a sua escrava para sempre? Vejam o que esta mulher passa a desejar. Eu posso ser a sua escrava para sempre. Ela vê: este homem só pode ser um bom Senhor. Ela não entendia. Cuspia no rosto. Ele diz: você não entende, você está livre. Mas, meus irmãos, nós estamos livres em Cristo da escravidão do pecado, do mundo, da carne, de Satanás, mas nós muitas vezes somos como esta mulher. Nós cuspimos o rosto de Cristo. E quando é que nós cuspimos no rosto de Cristo? Todas as vezes que nós quebramos os seus mandamentos. Todas as vezes que nós pecamos contra Ele. Todas as vezes que nós damos lugar aos nossos próprios interesses. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que é contrário à sua vontade, nós cuspimos no rosto de Cristo, que nos libertou para vivermos para Ele, para a glória dEle, como escravos dEle, no temor dEle, alegres nele, contentes nele. Foi para isto, irmãos, que Ele nos libertou. Nele nós encontramos verdadeira liberdade do pecado, para vivermos como escravos de Cristo. Que nossas palavras sejam exatamente como desta mulher: Senhor, eu tenho um favor a lhe pedir. Diariamente, eu posso ser a sua escrava para sempre. Meu irmão e minha irmã, este deve ser o nosso desejo. Cristo morreu por você. Você que não conhece a Cristo, você deve entender isto. Cristo sofreu amargamente na cruz. Foram os teus pecados, crianças. Foram os teus pecados, homem e mulher, que conduziram Ele à cruz. Você só vai conseguir encontrar liberdade do seu pecado que o escraviza se você se render a este homem que foi humilhado. Se você voltar os seus olhos com fé, abandonando a sua bondade, o fato de você ser uma pessoa legal ou boa, abandone tudo e se renda a Cristo. Não há outra forma de você ser perdoado, salvo e liberto. Você é escravo do pecado, mas você encontrará liberdade e salvação em Cristo Jesus. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, o Teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, padeceu amargamente tantos sofrimentos, mas por causa dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a vivermos de modo digno da nossa vocação. Ajuda-nos a vivermos, Senhor, de um modo que seja agradável a Ti.
Ajuda-nos, Senhor, a desejarmos ardentemente sermos teus escravos para sempre. Ó Deus, tem misericórdia de nós e conduze-nos, Pai, a fazermos somente a tua vontade. Que sejamos teus escravos e amemos ser teus escravos, Senhor. Que amemos viver para o Senhor. Te louvamos, Pai, mais uma vez por Cristo. Ele é o nosso Salvador. Louvado, Senhor, seja o teu nome por Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.